Meu filho me descartou como um remédio vencido após a cura. Sou Helena, 72 anos, e dediquei minha vida a ele. Fingi não ouvir sua crueldade, mas mal sabia ele que minha audição seletiva era o menor dos meus talentos. O que ele não imaginava era o que eu faria quando ele viesse me pedir mais. A voz dele, antes fraca e suplicante durante os longos meses de quimioterapia, agora soava forte, tingida com uma arrogância que eu não reconhecia. Agora que estou bom, não preciso mais aturar minha mãe chorona, ele disse para a esposa, Beatriz, num sussurro que a casa pequena e alugada fez questão de me entregar. Eu estava no quarto ao lado, dobrando as roupas que tinha lavado para eles, as mesmas mãos que mediram sua febre e ampararam seu corpo frágil, agora tremendo de uma fúria gelada. Vendi minha casa, o lugar onde criei meu filho, onde as paredes guardavam as memórias do meu falecido marido, Roberto, que partiu há 5 anos para pagar pelo tratamento caríssimo que salvou a vida de Ricardo. Fiquei com o suficiente para este aluguel modesto e uma pequena poupança, que, segundo meus cálculos, me manteria por mais alguns anos se fosse cuidadosa. Para eles, eu era apenas a mãe chorona, uma torneira de lágrimas e preocupação que eles podiam fechar quando não fosse mais útil. Respirei fundo, sufoquei o soluço que ameaçava me trair e continuei dobrando as roupas. Minha decisão foi tomada naquele instante. Eu não reagiria, não ainda. A sabedoria que a vida me deu me ensinou que a melhor resposta não é a mais rápida, mas a mais precisa. Nos dias que se seguiram, mergulhei num silêncio estratégico. Enquanto eles celebravam a nova vida com jantares e passeios, eu me dedicava a uma arqueologia silenciosa nas minhas próprias finanças. Reuni os extratos bancários, os documentos da venda da casa e, o mais importante, uma pasta de couro antiga que pertencia a Roberto. Ele sempre me disse: Helena, guardei umas coisas para o seu futuro, para quando você precisar de verdade. Eu nunca dei muita atenção, focada que estava no presente, em cuidar da família. Dentro da pasta, encontrei apólices de seguro de vida que eu não conhecia e títulos de investimento que haviam maturado ao longo de décadas. A soma era muito superior ao que eu imaginava. Descobri que Roberto, meu silencioso e precavido Roberto, havia construído uma fortaleza financeira para mim, um poder que eu nunca soube que possuía. Ele não confiava em deixar meu futuro nas mãos de mais ninguém, nem mesmo do nosso filho. A ironia era avassaladora. Enquanto Ricardo e Beatriz me viam como um fardo dependente, eu era, na verdade, a detentora de uma pequena fortuna. Eles viviam de aparências, comemorando uma saúde recém-adquirida com o dinheiro que sacrifiquei, sem saber que a verdadeira independência estava do meu lado da parede. A compreensão da traição foi como um vitral se quebrando em câmera lenta. Não era apenas a ingratidão, mas o cálculo. Eles me mantiveram por perto enquanto eu era útil, a provedora, a cuidadora. Agora que o perigo passou, eu me tornara um empecilho para a vida perfeita que eles queriam construir. O pedido não demorou a chegar. Foi numa terça-feira à noite. Ricardo sentou-se à mesa da cozinha com aquele ar de quem está prestes a fazer um grande favor. Mãe, a gente andou pensando, a Bia está grávida. A notícia, que deveria me encher de alegria, apenas serviu como o prelúdio para o golpe. E como a senhora sabe, este apartamento é pequeno. Achamos uma casa perfeita, mãe, e pensamos que a senhora poderia nos ajudar com a entrada. Afinal, é para o futuro do seu neto. Ele sorriu, o mesmo sorriso que usava quando era criança para conseguir um doce. Beatriz, ao seu lado, acariciava a barriga ainda lisa, um gesto teatral de vulnerabilidade. Eles haviam planejado cada palavra, cada gesto. Eles não estavam me pedindo, estavam me cobrando, como se fosse minha obrigação continuar a me sacrificar. Mantive a calma, uma serenidade que os desarmou. Oh, um neto? Que notícia maravilhosa, meu filho! Eu disse, minha voz suave, sem qualquer traço da tempestade que se formava dentro de mim. Uma casa é um passo muito importante. E quanto vocês precisam para a entrada? Ricardo, encorajado pela minha aparente docilidade, relaxou os ombros e lançou um número, um valor que consumiria quase toda a minha reserva restante.
aquela que eu guardava para minha própria velhice. Era o cheque-mate deles, ou assim pensavam. Eles me viam como a viúva frágil, a mãe devotada que continuaria a dar até não sobrar mais nada. Essa percepção era a minha maior vantagem. Eu os observei, estudando suas expressões de expectativa e ganância. Decidi ali que a lição seria dura, mas necessária. Eles não precisavam apenas de dinheiro para uma casa. Precisavam de uma lição sobre valor, respeito e dignidade. E eu, a mãe chorona, seria a professora. O planejamento da minha resposta começou a tomar forma, não com gritos ou acusações, mas com o silêncio cortante de uma estratégia bem elaborada. Peguei minha bolsa e me levantei. Vou pensar na sua proposta, meu filho. Preciso ir ao banco amanhã resolver umas coisas. O que eu não disse era que as coisas que eu iria resolver mudariam o tabuleiro do jogo para sempre. Eles me deram as cartas, e agora era a minha vez de jogar. A visita ao banco no dia seguinte foi o primeiro passo no meu novo mundo. Vesti-me de forma simples como sempre fazia. O vestido floral um pouco desbotado e o cardigan bege que era o meu uniforme de avó. Para Ricardo e Beatriz, eu era a mesma Helena de sempre, saindo para pagar uma conta ou comprar pão. A diferença era que, desta vez, eu não caminhava com o peso da incerteza, mas com o zumbido elétrico de um propósito. O gerente do banco, Sr. Almeida, um homem de cabelos grisalhos que conhecia Roberto há mais de 30 anos, me recebeu em sua sala com uma expressão de simpatia contida. Ele provavelmente esperava mais uma viúva querendo renegociar uma dívida ou entender sua parca pensão. Dona Helena, que prazer revê-la. Sinto muito pelo Roberto. Ele era um grande homem, disse ele, com a polidez profissional de quem já repetiu aquela frase centenas de vezes. Obrigada, Sr. Almeida. Roberto também tinha o senhor em alta conta, respondi, minha voz firme, surpreendendo a mim mesma. Estou aqui porque preciso de um levantamento completo de todos os ativos em meu nome e em nome do meu falecido marido. Tudo. Contas, investimentos, apólices, cofres. Quero uma visão geral. A sobrancelha do Sr. Almeida ergueu-se minimamente. Ele me olhou por cima dos óculos, uma nova luz de interesse em seus olhos. Ele abriu meu cadastro no computador e o silêncio na sala foi se tornando mais denso a cada clique do mouse. Seus dedos, antes ágeis, começaram a se mover mais devagar. Ele pigarreou. Dona Helena, há bastante coisa aqui. Roberto era um homem extremamente organizado e precavido. Ele virou o monitor em minha direção. As linhas de números e códigos não me diziam muito, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Seu marido constituiu, ao longo de 40 anos, um portfólio de investimentos muito sólido. A maior parte está em fundos de baixo risco e em alguns imóveis comerciais que geram uma renda passiva de aluguel. Ele também fez um seguro de vida significativo em seu nome, separado do que a senhora já recebeu. Saí do banco 1 hora depois, com uma pasta cheia de documentos que mal conseguia entender, mas cujo peso em minhas mãos parecia realinhar minha espinha. O valor total era mais de 10 vezes o que eu havia conseguido com a venda da minha casa. 10 vezes. A palavra ecoava em minha mente. Eu não era apenas independente, eu era rica. O sacrifício que fiz por Ricardo, embora nascido do amor, não havia sido uma necessidade desesperada, mas uma escolha. E eles me fizeram sentir como se eu tivesse raspado o fundo do tacho, quando, na verdade, eu era a dona do banquete inteiro. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar, Ricardo passou pela cozinha, impaciente. E então, mãe? Pensou no nosso assunto? O corretor está nos pressionando. Ele nem sequer me olhou, os olhos fixos na tela do celular. Pensei, meu filho, respondi mexendo o molho. Mas preciso de mais uns dias para resolver umas coisas. Ele bufou, um som de pura irritação adolescente vindo de um homem de 40 anos. Que coisas, mãe? É só ir ao banco e sacar o dinheiro. Não complica. A ironia era tão espessa que eu poderia servi-la com um macarrão. Eu estava, de fato, resolvendo umas coisas que ele jamais poderia conceber. Passei os dias seguintes imersa naquela pasta. Espalhei os papéis na mesa do meu quarto, trancando a porta para ter privacidade. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça montado por Roberto.
Havia as escrituras de 2 salas comerciais no centro da cidade, alugadas para escritórios de advocacia. Havia os relatórios de um fundo de investimento que rendia dividendos trimestrais consistentes. E havia a apólice de seguro de vida, um documento à parte, guardado num envelope lacrado com um bilhete de meu marido. Para Helena, use com sabedoria, meu amor, para a sua paz, não para os problemas dos outros. Aquela frase foi como um soco no estômago. Roberto me conhecia. Ele sabia da minha tendência a me doar por completo, a me anular pela felicidade dos que amava. Ele previu, de alguma forma, que eu precisaria ser protegida de mim mesma. Percebi que os números e os termos legais eram complexos demais para mim. O nome no rodapé da maioria dos documentos era de um advogado, Dr. Monteiro. Uma busca rápida na internet revelou que ele ainda estava na ativa, um especialista em planejamento patrimonial. Marquei uma consulta para a semana seguinte, usando a desculpa de uma consulta médica de rotina. A mentira saiu com uma facilidade que me assustou. Beatriz me olhou com desdém. De novo no médico, Helena? A senhora vive doente. Vê se não esquece de pegar as receitas dos remédios do Ricardo. Eu apenas sorri. Não se preocupe, querida. Minha memória está ótima. O escritório do Dr. Monteiro era sóbrio e imponente. Ele era um homem da idade de Roberto, com um olhar aguçado e uma calma que inspirava confiança. Ele se lembrava perfeitamente do meu marido. Roberto era um cliente raro, disse ele, após analisarmos os documentos. Ele não queria apenas acumular, ele queria construir uma fortaleza. E a senhora, Dona Helena, é a rainha deste castelo. Nos 2 horas seguintes, ele me explicou cada detalhe. A renda dos aluguéis era depositada numa conta que eu desconhecia, acumulando juros sobre juros. Os investimentos eram administrados por uma corretora de confiança. A apólice de seguro era um instrumento financeiro complexo que me garantia uma renda vitalícia. Ele me explicou meu poder legal. Eu tinha controle absoluto e inquestionável sobre tudo. Eu poderia liquidar tudo amanhã, se quisesse, e viajar pelo mundo. Eu poderia comprar a casa que Ricardo queria em dinheiro e ainda me sobraria o suficiente para comprar o prédio inteiro. A dimensão da minha liberdade era vertiginosa. Seu marido foi muito claro em suas instruções, continuou o Dr. Monteiro. Este patrimônio é seu, para seu uso exclusivo. Ele nomeou a mim como executor para garantir que sua vontade fosse cumprida e para que a senhora tivesse amparo legal contra qualquer pressão externa. A palavra pressão pairou no ar. Roberto não apenas previu minha necessidade, ele previu a ganância do próprio filho. A compreensão plena do meu poder não veio como uma explosão, mas como a maré que sobe, lenta e inexorável. Eu não era mais a viúva frágil morando de aluguel, por favor. Eu era uma investidora, uma proprietária, uma mulher com mais recursos do que meu filho e minha nora jamais sonhariam. Aquele conhecimento me transformou por dentro. Minha postura mudou, minha voz adquiriu um novo timbre. Comecei a me sentir como uma atriz interpretando um papel, o papel da velhinha indefesa que todos esperavam que eu fosse. E, para minha surpresa, eu era uma atriz excelente. A ironia se tornou minha companheira constante. Eu os ouvia reclamar do preço da gasolina enquanto calculava mentalmente meus rendimentos diários. Eu via Beatriz folheando revistas de decoração, sonhando com uma cozinha planejada, sabendo que eu poderia comprar a fábrica de móveis se quisesse. A pressão deles aumentou, como eu sabia que aconteceria. Numa noite, eles me encurralaram na sala. A televisão estava desligada, um sinal claro de que a conversa era séria. "Mãe, já se passaram 2 semanas", disse Ricardo, tentando soar paciente, mas falhando miseravelmente. "O dono da casa aceitou nossa proposta, mas precisamos dar o sinal. A senhora decidiu nos ajudar ou não?" Beatriz estava ao seu lado, a mão protetoramente sobre a barriga, a arma emocional apontada para mim. "É pelo seu neto, Helena", ela disse, a voz melosa. "Imagine o futuro dele, crescendo num lugar seguro, com um jardim para brincar." Eu os encarei, um por um. Via a avidez em seus olhos, a certeza de que eu cederia. Eles não viam Helena, a mulher, a mãe, a viúva de Roberto. Viam um caixa eletrônico com prazo de validade. Era a hora de fazer meu primeiro movimento. Respirei fundo, não para buscar coragem,
mas para saborear o momento em que o jogo viraria. Sim, eu disse finalmente. Eu decidi. Um alívio visível relaxou os ombros de Ricardo. Beatriz sorriu, um sorriso vitorioso. Eu sabia que a senhora não nos decepcionaria, mãe. Eu vou ajudar, continuei, minha voz calma e medida, cada palavra cuidadosamente escolhida como uma peça de xadrez. Mas não da forma como vocês estão pensando. Eu não vou dar o dinheiro da entrada para vocês. A confusão nublou o rosto deles. Como assim? Perguntou Ricardo, a irritação voltando. O que a senhora quer dizer? Quero dizer, expliquei, olhando-o diretamente nos olhos, que a casa será um presente meu para o meu neto. Portanto, eu mesma vou comprá-la. À vista. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eles se entreolharam, atônitos. Comprar à vista? Como? De onde viria tanto dinheiro? A semente da dúvida, a primeira fissura na imagem que tinham de mim, acabava de ser plantada. E, claro, acrescentei, desferindo o golpe final com a doçura de uma avó oferecendo um biscoito. Como a casa será minha, ela ficará no meu nome. Vocês poderão morar nela o tempo que precisarem, é claro. Sem pagar aluguel. É o meu presente para a família. Ricardo ficou pálido. Beatriz abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eles não podiam reclamar. Como poderiam recusar uma casa de presente? Mas a oferta vinha com uma condição implícita que eles entenderam perfeitamente. Eles morariam na minha casa, sob as minhas regras. O poder, o controle, a propriedade, tudo que eles achavam que teriam ao me usar, permaneceria comigo. Eu não era mais o tapete onde eles limpavam os pés. Eu era o chão sob o qual eles andariam. O olhar de choque e impotência no rosto deles foi a primeira parcela do pagamento pela minha casa vendida e pela minha dignidade ferida. A lição educativa estava apenas começando. O silêncio que se instalou na pequena sala de estar era mais pesado do que qualquer mobília. Ricardo e Beatriz me encaravam como se eu tivesse acabado de anunciar que iria me mudar para Marte. O choque inicial deu lugar a uma confusão palpável, seus cérebros trabalhando freneticamente para processar a súbita inversão de poder. Foi Ricardo, como sempre, o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz um misto de descrença e acusação. Comprar à vista? Mãe, que brincadeira é essa? De onde a senhora tiraria tanto dinheiro? Nós vendemos tudo. Eu mantive minha expressão serena, um lago tranquilo sobre uma correnteza poderosa. Era crucial que eles não soubessem a verdadeira extensão dos meus recursos. O poder não está apenas em ter, mas em controlar a percepção do que se tem. Não vendemos tudo, Ricardo. Vendemos a minha casa. O que eu fiz ao longo da minha vida, as economias que eu e seu pai juntamos com muito sacrifício, isso é outra história. Sempre fomos pessoas simples, mas precavidas. Seu pai me ensinou a guardar para os dias difíceis. A resposta era vaga, mas plausível. Eu os deixaria preencher as lacunas com sua própria imaginação. E eu sabia que a imaginação deles era limitada pela ganância que os cegava. Beatriz, recuperando-se do choque, tentou uma abordagem diferente, a da falsa preocupação. Mas, Helena, a senhora tem certeza? É muito dinheiro. Não seria melhor investir, guardar para a sua velhice? Nós podemos nos virar com um financiamento. Era uma tentativa patética de me fazer devolver o controle a eles. O nós podemos nos virar era uma mentira deslavada. Eu sorri, um sorriso genuíno de quem aprecia uma jogada de xadrez mal feita. Agradeço a preocupação, querida. Mas a melhor maneira de garantir a minha velhice é investindo na minha família e principalmente na minha paz de espírito. E saber que meu neto terá um teto seguro que pertence à avó dele me dará toda a paz que preciso. Assunto encerrado. Amanhã, às 9, iremos à imobiliária para eu fazer a oferta. Estejam prontos. Levantei-me, sinalizando o fim da audiência. Eles permaneceram sentados, estátuas de ressentimento e confusão. Naquela noite, ouvi os sussurros vindos do quarto deles. Não eram mais sobre como se livrar da mãe chorona, mas sobre de onde teria vindo o dinheiro. A semente da dúvida havia germinado. No dia seguinte, a cena na imobiliária foi um ato de pura satisfação para mim. Cheguei antes deles e já conversava com o corretor, um jovem chamado Flávio, que até o dia anterior tratava Ricardo como o grande comprador.
Quando eles chegaram, me encontraram sentada à mesa principal, analisando a planta do imóvel. Ricardo tentou tomar a frente. Flávio, bom dia. Então, como eu estava dizendo à minha mãe, eu o interrompi, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que fez os dois homens se virarem para mim. Flávio, o comprador sou eu. Meu filho e minha nora estão aqui como meus convidados e futuros moradores. A negociação será feita diretamente comigo. Ricardo recuou como se tivesse levado um tapa. Beatriz apertou os lábios, formando uma linha fina de desaprovação. Durante a hora seguinte, eu conduzi a reunião com uma precisão cirúrgica. Discuti o preço, apontei detalhes que poderiam ser usados para negociar um desconto, questionei sobre a documentação e, por fim, anunciei minha oferta final, um valor ligeiramente abaixo do pedido, com pagamento à vista via transferência eletrônica. Flávio, o corretor, mal piscava. Seu respeito profissional transferindo-se visivelmente de Ricardo para mim. Eu não era mais a velhinha que os acompanhava. Eu era a cliente, a matriarca, a decisora. Saímos de lá com o acordo praticamente selado. A humilhação silenciosa de Ricardo e Beatriz era palpável. Eles, que me viam como um fardo, haviam sido publicamente reduzidos ao papel de dependentes. A viagem de volta para casa foi em um silêncio sepulcral. A vitória na imobiliária marcou o início de uma nova fase, a da reação. O choque deles rapidamente se transformou em um ressentimento azedo, uma desconfiança que permeava o ar da casa. Eu os observava, notando cada olhar de esguelha, cada conversa interrompida quando eu entrava em um cômodo. Eles estavam furiosos, não apenas por eu ter o dinheiro, mas por eu tê-lo escondido. Na mente deles, meu dinheiro era, por direito, deles. Minha privacidade era uma traição. Beatriz se tornou a personificação da hostilidade passivo-agressiva. A casa, que antes era perfeita, agora estava cheia de defeitos que ela fazia questão de apontar na minha presença. Sabe, aquele terceiro quarto é um pouco escuro, não acha, Helena? E a cozinha? É funcional, mas não tem o meu estilo. Ela falava sobre a casa como se estivesse avaliando uma peça de roupa que eu havia comprado para ela e que não havia servido muito bem. Não se preocupe, Beatriz. Eu respondia com uma doçura calculada. É uma casa sólida e segura para meu neto crescer. Estilo é algo que podemos adicionar com o tempo. O importante é a estrutura. Minha calma a desarmava. E a raiva impotente em seus olhos era a confirmação de que minha estratégia estava funcionando. Ela queria uma briga, uma discussão onde pudesse me chamar de controladora, mas eu não lhe dava essa abertura. Eu era apenas uma avó generosa cuidando do futuro da família. A narrativa era minha, e eu a controlava com maestria. Ricardo, por sua vez, alternava entre um silêncio emburrado e tentativas desajeitadas de me fazer sentir culpada. A senhora sabe, mãe. Se eu soubesse que a senhora tinha esse dinheiro guardado, eu não teria deixado a senhora vender a nossa casa. Eu me sinto péssimo por isso. Era uma manipulação tão transparente que chegava a ser infantil. Ele não se sentia péssimo pela minha perda, sentia-se péssimo por não ter tido acesso àquele dinheiro antes. Você não tem que se sentir mal, meu filho, eu dizia, afagando seu braço. Fiz o que qualquer mãe faria, e faria tudo de novo. Aquele dinheiro salvou a sua vida. Este dinheiro, eu fazia uma pausa deliberada, garantirá o futuro do meu neto. Cada coisa a seu tempo. Eu reforçava a ideia de que o dinheiro tinha um propósito sagrado, ligado à vida e ao futuro, colocando-o moralmente fora do alcance da ganância deles. O confronto direto que eu esperava veio numa sexta-feira à noite. Eu estava na sala, lendo um livro, quando os dois pararam à minha frente, de braços cruzados. A intervenção havia sido planejada. Mãe, precisamos conversar, disse Ricardo, com a voz carregada de uma gravidade ensaiada. Isso não está certo. Essa situação toda. A senhora comprando a casa no seu nome? Parece que não confia em mim. Beatriz acrescentou, com a mão na barriga. É humilhante, Helena. O que nossos amigos vão pensar? Que moramos de favor na casa da sua mãe? Era o momento da firmeza. Fechei meu livro, marcando a página com cuidado. Tirei meus óculos de leitura e os encarei, um por um. Minha voz, quando falei, não era alta,
mas cortava o ar com o peso da verdade. Ricardo, confiança é uma via de mão dupla. Eu confiei em você quando vendi minha casa e meu passado para lhe dar um futuro. Confiei em você quando me mudei para este apartamento apertado, acreditando que seríamos uma família unida. E o que eu recebi em troca? Fiz uma pausa, deixando a pergunta pairar entre nós. Ele desviou o olhar, incapaz de me encarar. Eu ouvi o que você disse para a Beatriz, no dia em que voltou do médico com a notícia da sua cura, sobre não precisar mais aturar sua mãe chorona. O rosto de Ricardo ficou branco. Beatriz prendeu a respiração. A revelação caiu na sala como uma pedra de gelo. A dignidade, meu filho, não tem preço. E a minha foi pisoteada naquela noite. Portanto, não me fale de confiança. Fale-me de respeito. O que eu estou fazendo agora é garantir que o respeito volte a ser a base da nossa relação. Dirigi meu olhar para Beatriz. E quanto ao que seus amigos vão pensar, querida, sugiro que diga a eles a verdade. Que vocês têm uma mãe e sogra tão dedicada que lhes deu um lar de presente. Se eles acharem isso humilhante, talvez vocês precisem de amigos melhores. Fiquei de pé, minha postura ereta, minha presença preenchendo o espaço. Esta casa é um presente, não uma obrigação. E um presente vem com as condições de quem o dá. A condição é que ela permaneça em meu nome para garantir a segurança e o futuro do meu neto, que é a única coisa que me importa agora. A decisão de aceitar este presente e morar nele com gratidão e respeito é de vocês. A porta, como sempre, está aberta. A discussão está encerrada. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de confusão, mas de derrota. Eles não tinham contra-argumentos. Eu usei a verdade como uma arma e a dignidade como um escudo. Eles recuaram. Nos dias que se seguiram, a atmosfera mudou. O ressentimento ainda estava lá, mas coberto por uma camada fina e frágil de civilidade. Eles haviam entendido que a velha Helena, a que chorava e cedia, não existia mais. Eu sabia que a firmeza, por si só, poderia se transformar em tirania. Era hora de oferecer uma chance de redenção, de mostrar que meu objetivo não era punir, mas educar. Era a hora da compaixão. Com a compra da casa finalizada, a fase da decoração começou. Beatriz, que estudara arquitetura por alguns semestres antes de largar a faculdade, era naturalmente a mais interessada. Eu a vi folheando revistas, seus olhos brilhando com ideias que ela não ousava expressar. Numa tarde, sentei-me ao seu lado no sofá. Beatriz, sei que você tem um talento para isso. Comecei, minha voz suave. E eu quero que o quarto do meu neto seja o lugar mais lindo do mundo. Eu ficaria muito grata se você usasse seu bom gosto para projetá-lo. Eu estabeleci um orçamento, mas dentro dele a escolha é sua. Ela me olhou, surpresa e desconfiada. Mesmo? Claro, confirmei. É importante para uma mãe construir o ninho de seu filho. Eu tive essa alegria com o Ricardo e quero que você tenha também. Foi a primeira vez em meses que vi um sorriso genuíno em seu rosto. Ao dar a ela uma área de controle, um projeto que era dela, eu estava lhe oferecendo uma ponte. Era um teste. Ela poderia usar a oportunidade para ser extravagante e testar meus limites, ou poderia abraçá-la com a gratidão que eu esperava. Para minha surpresa, ela se dedicou ao projeto com afinco e responsabilidade, pesquisando preços, reaproveitando ideias, sempre me consultando sobre os gastos maiores. Ela estava, talvez pela primeira vez, agindo como uma parceira, e não como uma adversária. Com a data da mudança se aproximando, senti que era necessário estabelecer as novas regras de forma clara e definitiva. A autoridade precisava ser consolidada. Convoquei outra reunião na sala de estar, mas desta vez o clima era diferente. Não havia tensão de confronto, mas uma expectativa cautelosa. Vamos nos mudar em uma semana, comecei. E eu quero que esta casa nova seja um novo começo para todos nós. Um lar de verdade. E para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser diferentes. Eles ouviram em silêncio enquanto eu falava. Minhas regras eram simples. Respeito mútuo era inegociável. Não haveria mais sussurros, segredos ou comentários depreciativos. As finanças da casa seriam minha responsabilidade, mas as tarefas domésticas seriam divididas igualmente. Eu teria minha privacidade, e eles teriam a deles.
Eu não seria a empregada, nem o caixa eletrônico. Eu seria a matriarca da família. Eu ofereço a vocês um lar seguro, confortável e sem custos, concluí, olhando firmemente para os dois. Em troca, exijo a dignidade, o respeito e o carinho que qualquer mãe merece. O comportamento de vocês nesta casa nova definirá não apenas o nosso relacionamento, mas também o tipo de acesso que terão a tudo que eu posso oferecer no futuro. Deixei a última frase no ar, uma promessa velada e poderosa. Eles não sabiam o tamanho do meu tudo, e essa incerteza era minha maior aliada. Espero, do fundo do meu coração, que façamos as escolhas certas. Juntos, eles assentiram. Não com o entusiasmo de quem concorda, mas com a resignação de quem entende que as regras do jogo mudaram para sempre. A lição havia sido aplicada. O próximo capítulo, o da transformação, dependeria inteiramente deles. A mudança para a casa nova foi como o movimento de peças em um tabuleiro após um cheque-mate. Metódica, silenciosa e definitiva. Eu orquestrei a logística com a calma de um general, enquanto Ricardo e Beatriz moviam caixas com a resignação de soldados derrotados. A casa em si era linda, espaçosa e cheia de luz, um contraste gritante com o apartamento alugado e sombrio que deixávamos para trás. Cada cômodo arejado, cada parede recém-pintada, era um monumento silencioso à minha autoridade e à nova realidade deles. Eles não estavam conquistando um lar, estavam ocupando um espaço que lhes fora graciosamente concedido. Essa verdade pairava no ar, mais pesada que qualquer móvel. As primeiras semanas foram um exercício de convivência estranha e forçada. O som de seus passos parecia ecoar de forma diferente no assoalho que era meu. Havia uma hesitação em cada ação deles. Beatriz, antes tão dona de si, pedia permissão para coisas triviais. Helena, você se importa se eu colocar este vaso aqui? Ricardo, que mal levantava um prato da mesa, começou a cuidar do jardim e a levar o lixo para fora sem que ninguém pedisse. Mas seus ombros carregavam o peso de quem cumpre uma sentença. Eram as consequências reais e diárias da lição que eu havia imposto. A perda da autonomia que eles tanto prezavam e que haviam tomado como garantida. Eu os observava. Mantinha minha rotina de leitura, minhas caminhadas matinais e meus afazeres, dando-lhes espaço. Mas minha presença era o sol em torno do qual o pequeno planeta daquela casa agora orbitava. Eu não sentia prazer em sua submissão. Isso seria cruel. O que eu sentia era uma espécie de calma expectante, a de um cientista observando uma experiência crucial. A premissa era simples. Será que a ausência de poder e a dependência forçada poderiam ensiná-los o valor do respeito? Eu não intervinha, não dava ordens, apenas existia no meu novo papel. As regras que eu estabelecera antes da mudança eram a constituição silenciosa do nosso novo país, e eu era a guardiã dessa constituição. Eles sabiam que qualquer deslize, qualquer retorno ao antigo desdém teria consequências. E a incerteza sobre quais seriam essas consequências era o que os mantinha na linha. O primeiro sinal de que o gelo poderia quebrar veio de onde eu menos esperava, do projeto do quarto do bebê. Beatriz, inicialmente, me mostrava suas ideias com uma formalidade defensiva, como uma funcionária apresentando um relatório ao chefe. Mas aos poucos, a paixão dela pelo projeto começou a transparecer. A formalidade deu lugar a um entusiasmo genuíno. Numa tarde, ela me encontrou na varanda, segurando 2 amostras de tinta. Helena, estou em dúvida. O que você acha? Verde sálvia ou azul pássaro? O verde é mais calmante, mas o azul parece mais alegre. Ela não estava pedindo permissão. Estava pedindo minha opinião, como faria com uma amiga, uma confidente. Foi a primeira vez. Eu olhei para as cores e depois para ela, para o brilho em seus olhos. Quando Ricardo era bebê, comecei, minha voz suave, pintei o quarto dele de um amarelo bem clarinho, cor de sol. Ele era um bebê tão calmo, sempre sorrindo para a luz. O rosto de Beatriz se suavizou. Sério? Ricardo era um bebê calmo? É difícil de imaginar. Rimos juntas. Uma risada curta, hesitante, mas real. Naquele momento, ela não era a nora usurpadora e eu não era a sogra controladora. Éramos 2 mulheres,
de gerações diferentes, preparando o ninho para a chegada de uma nova vida. A transformação de Ricardo era mais complexa, pois feria diretamente seu orgulho. Viver na minha casa era uma afronta diária ao seu papel de provedor. Certa noite, eu o encontrei na cozinha, tarde da noite, apenas a luz do fogão acesa. Ele estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos. Aproximei-me em silêncio e coloquei um copo de leite morno à sua frente, como fazia quando ele era um menino com pesadelos. Ele ergueu o rosto e eu vi um cansaço em seus olhos que não era físico. "Não consigo dormir", ele murmurou. "Fico pensando em tudo." Sentei-me em frente a ele. "Pensando em quê, meu filho?" Ele hesitou. Depois as palavras vieram num jorro. "Em como eu falhei. Com a Beatriz, com o bebê, com a senhora. Eu deveria ser o homem da casa, o cara que provê. Em vez disso, moro na casa da minha mãe." A vulnerabilidade dele era crua, desprovida da manipulação de antes. Era a dor genuína de um ego ferido. Eu não senti pena, mas uma onda de compaixão maternal. "Ricardo", eu disse, minha voz firme, mas gentil. "Ser o homem da casa não é sobre quem assina o cheque. É sobre caráter. É sobre ser um bom marido, um bom pai e um bom filho. É sobre respeito, honestidade e gratidão. O teto sobre a sua cabeça não define o seu valor. As suas ações, sim." Olhei-o nos olhos. "Você ainda tem a chance de ser o homem que seu pai foi. E ele era o melhor homem que eu já conheci." Ele não respondeu, mas vi uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Ele a limpou rapidamente, envergonhado. Mas algo havia mudado. Ele tinha ouvido, talvez pela primeira vez, não a matriarca que o humilhou, mas a mãe que ainda acreditava nele. Na manhã seguinte, ao me servir café, ele disse um "Obrigado, mãe", tão baixo que quase não ouvi. Mas eu ouvi. E meu coração, antes tão blindado pela mágoa, permitiu-se sentir um broto de esperança cautelosa. A mudança era real, mas eu precisava saber se era duradoura. Se era uma adaptação às circunstâncias ou uma transformação genuína de caráter. Eu precisava de um teste. 2 semanas depois, anunciei durante o jantar: "Preciso fazer uma viagem. Uma velha amiga de infância que mora em Santos não está passando bem. Ficarei fora por 3 dias, de sexta a domingo. Vocês ficam bem sozinhos?" Os dois se entreolharam, um pouco surpresos com minha súbita independência. "Claro, mãe, não se preocupe", disse Ricardo. "Nós cuidamos de tudo por aqui", completou Beatriz. Era uma mentira, claro. Eu não tinha amiga doente em Santos. Meu cúmplice, Dr. Monteiro, havia me conseguido um quarto discreto em um hotel com vista para o mar, a menos de 1 hora de distância. Passei 3 dias lendo, caminhando na praia e pela primeira vez em anos pensando apenas em mim. Foi libertador. Mas a ansiedade sobre o resultado do meu teste era um pano de fundo constante. No domingo à tarde voltei para casa, o coração apertado de expectativa. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um aroma delicioso de carne assada vinha da cozinha. A casa estava impecável, mais limpa do que eu a deixara. Havia um vaso de margaridas frescas na mesa de centro. Ricardo e Beatriz me receberam na porta com sorrisos que pareciam genuínos. "Bem-vinda de volta, mãe", disse Ricardo. "Fizemos seu prato favorito para o jantar", disse Beatriz. Eles passaram no teste, e não apenas passaram, mas o fizeram com uma consideração que me tocou profundamente. Naquela noite, à mesa, eles me contaram sobre o fim de semana, sobre como a torneira da cozinha começou a vazar e Ricardo aprendeu a consertá-la vendo um vídeo na internet. Sobre como eles passaram o sábado montando o berço no quarto do bebê. Eles não estavam apenas ocupando a casa, estavam começando a transformá-la em um lar. E me incluíram nele. Eu sorri e disse a palavra que eles precisavam ouvir. "Fico tão orgulhosa de ver como vocês cuidam tão bem da nossa casa." A mudança sutil de minha para nossa foi a minha recompensa para eles. A chegada do meu neto, Roberto, como seu avô, foi o catalisador final da transformação. Na maternidade, todas as barreiras de orgulho e ressentimento desmoronaram diante da pequena e frágil vida que havíamos criado juntos. Ver Ricardo segurando seu filho com uma mistura de pavor e adoração, ver Beatriz exausta, mas radiante,
abriu uma porta em meu coração que eu pensei estar trancada para sempre. Nos primeiros dias em casa, eles estavam perdidos. O bebê chorava, eles não dormiam, a teoria era muito diferente da prática avassaladora. Foi então que eu intervi, mas não como a dona da casa, e sim como a avó, a única ali com experiência. Mostrei a Beatriz o jeito certo de dar banho, ensinei a Ricardo o truque para fazer o bebê arrotar. Cantei as mesmas canções de ninar que cantava para Ricardo, e vi meu neto se acalmar em meus braços. Naqueles momentos, compartilhando a vulnerabilidade e o amor incondicional por aquele pequeno ser, nós nos tornamos, finalmente, uma família. Numa tarde, enquanto eu balançava o pequeno Roberto na cadeira de balanço da varanda, Ricardo se aproximou e ficou parado em silêncio por um longo tempo, apenas observando. Então, ele falou, a voz embargada: "Mãe, eu preciso que a senhora me perdoe." Eu continuei a balançar o neto, esperando. O que eu disse, naquele dia, sobre a senhora ser chorona, ele engoliu em seco, a vergonha evidente em seu rosto. Foi a coisa mais cruel e estúpida que eu já disse na vida. Eu estava com medo, depois fiquei eufórico e agi como um idiota, um moleque mimado. A senhora vendeu seu passado para me dar um futuro, e eu joguei isso na sua cara. Não há desculpa, eu só sinto muito. Sinto muito de verdade. Levantei meu olhar para o dele. Vi o remorso genuíno, a dor de quem finalmente entende o peso de suas palavras. O perdão, eu percebi, não era um presente que eu daria a ele. Era um presente que eu daria a mim mesma, a libertação da última âncora de amargura que ainda me prendia. Eu te perdoo, meu filho, eu disse, e o alívio que inundou seu rosto foi a prova de sua sinceridade. Mas o importante é que você se perdoe e que se torne o homem que seu filho merece ter como pai. Aquele pedido de perdão selou a paz. O equilíbrio que se estabeleceu a partir dali era novo e saudável. Era baseado no respeito que eu havia exigido, mas agora era cimentado por um amor e uma gratidão redescobertos. Vendo a mudança genuína deles, decidi que era a hora do meu próximo movimento. Um movimento não de poder, mas de parceria. Marquei uma reunião com o Dr. Monteiro e, para a surpresa de Ricardo e Beatriz, pedi que me acompanhassem. No escritório sóbrio do advogado, a atmosfera não era de confronto, mas de planejamento de futuro. Eu os chamei aqui, comecei, porque uma família de verdade planeja seu futuro junta. Sob o olhar atento do Dr. Monteiro, revelei uma parte maior do meu plano. Expliquei sobre o fundo de investimento que eu estava estabelecendo para a educação de Roberto, garantindo que ele tivesse todas as oportunidades. Em seguida, abordei o assunto da casa. Meu testamento está sendo reescrito. A casa, Ricardo, será sua e de sua família. Ela é de vocês. Mas, acrescentei com firmeza, há condições. Ela só passará para o seu nome após a minha morte. E sob a cláusula de que nunca poderá ser vendida enquanto Beatriz e meu neto precisarem de um teto. Finalmente, olhei para meu filho. Mas eu não quero apenas lhes dar coisas. Quero lhes dar responsabilidade. As salas comerciais que seu pai deixou, elas geram uma boa renda, mas precisam de administração. Eu estou envelhecendo. Quero lhe oferecer um trabalho, Ricardo. Você começará a aprender a administrar esses imóveis, sob a minha supervisão e a do Dr. Monteiro. Você receberá um salário justo por isso. É uma chance de você reconstruir seu próprio patrimônio, com trabalho e dignidade. Ricardo ficou sem palavras, os olhos marejados de lágrimas. Não era um presente, era uma oportunidade. Era um voto de confiança. Era o resgate de sua honra. Beatriz segurou a mão dele, os olhos fixos em mim, cheios de uma gratidão que eu nunca pensei que veria. Eles aceitaram, não com a avidez de herdeiros, mas com a humildade de aprendizes. A transformação era, de fato, mútua. Eles haviam aprendido sobre respeito e valor. E eu havia aprendido a perdoar e a reconstruir. Não mais como uma vítima silenciosa, mas como a arquiteta amada e respeitada da minha família. Passaram-se 2 anos. 2 anos em que o silêncio tenso da casa nova deu lugar ao som constante e alegre de um novo membro da família. Meu neto, Roberto, com seus cachos escuros e olhos curiosos como os do avô,
Era o sol em torno do qual nossa família agora girava com uma harmonia que eu jamais pensei ser possível. A dinâmica que eu havia imposto à força, com regras e condições, havia florescido em um novo tipo de normalidade, regada por um respeito genuíno e um afeto que fora redescoberto e reconstruído, tijolo por tijolo. Nossa rotina era a de uma família funcional, algo que parecia uma fantasia distante no passado. Pela manhã, a casa se enchia com o cheiro do café que eu preparava e com as risadas de Beatriz tentando fazer o pequeno Roberto comer. Ricardo, agora com um ar de seriedade e propósito que lhe caía muito bem, saía para o escritório, uma das salas comerciais que ele agora administrava. Ele não era mais meu dependente, era meu sócio. Nossas conversas sobre os aluguéis, os contratos e os pequenos reparos nos imóveis eram tratadas com um profissionalismo que me enchia de orgulho. Ele havia abraçado a oportunidade com uma dedicação feroz, como se cada planilha preenchida, cada problema resolvido, fosse um ato de penitência e uma prova de sua transformação. Ele não estava apenas administrando prédios, estava reconstruindo sua própria dignidade. Beatriz e eu havíamos encontrado um território de paz e amizade. A maternidade a suavizou e a minha firmeza inicial deu lugar a um apoio constante. Tornamo-nos confidentes, compartilhando as alegrias e os desafios de cuidar de Roberto. Ela me pedia conselhos não por obrigação, mas porque valorizava minha experiência. E eu, por minha vez, aprendi a admirar sua paciência e sua energia. Não éramos mais sogra e nora em um campo de batalha pelo controle de um homem. Éramos as duas mulheres mais importantes na vida de duas gerações de homens da família Santana, aliadas em nosso amor por eles. Meu papel havia se transformado de forma sublime. Eu não era a provedora relutante, nem a governanta da casa. Eu era a matriarca, a rocha, a conselheira. Tinha meus próprios espaços, meus horários, minha independência. Nas tardes em que ficava com meu neto, não era por obrigação, mas por um prazer imenso que aquecia minha alma. E quando Ricardo e Beatriz saíam para um jantar a sós, eu via em seus olhos a gratidão por eu lhes proporcionar não apenas um teto, mas a estabilidade e a paz para que pudessem cultivar seu próprio relacionamento. Aquela casa, comprada como um ato de guerra, havia se tornado um santuário de paz. E essa era a minha maior realização. Com a paz reinando em casa e as finanças mais organizadas do que nunca sob a gestão conjunta com Ricardo, uma nova sensação começou a borbulhar dentro de mim: a liberdade. Por mais de 50 anos, minha vida foi definida pelos papéis que eu desempenhava: esposa, mãe, cuidadora, viúva, provedora. Cada decisão, cada hora do meu dia era dedicada a outra pessoa. Agora, pela primeira vez, com meu filho encaminhado e meu neto amado, eu olhava para o espelho e perguntava: "E você, Helena? O que você quer fazer?" A resposta veio de um desejo antigo, enterrado sob décadas de deveres. Eu sempre amei arte. Em minha juventude sonhava em pintar, mas a vida, o casamento e os filhos adiaram o sonho indefinidamente. Agora, não havia mais desculpas. Pesquisei na internet e me matriculei em um curso de aquarela para a terceira idade em um centro comunitário no bairro vizinho. Na primeira aula, minhas mãos tremiam. Senti-me uma farsa, uma velha senhora tentando recapturar uma juventude que nunca teve. Mas, ao misturar as cores na paleta e ver o pigmento se espalhar pelo papel, uma alegria pura e simples me inundou. Foi nesse curso que conheci Irene, uma advogada aposentada, divorciada 2 vezes, com um senso de humor afiado e uma gargalhada contagiante. Irene não tinha papas na língua e vivia sob uma filosofia simples. Depois dos 60, cada dia é um presente, e eu me recuso a devolver um presente sem desembrulhá-lo completamente. Ela se tornou minha primeira amiga de verdade em muitos anos, uma amiga que não me conhecia como a mãe do Ricardo ou a viúva do Roberto, mas simplesmente como Helena, a iniciante desajeitada na aquarela. Nossos cafés depois das aulas se tornaram um ritual. Falávamos sobre tudo: arte, política, os filhos que não ligavam, os netos que eram a alegria da vida
e as dores e delícias de envelhecer em um mundo que parece obcecado pela juventude. Foi Irene que, após ouvir minha história, a versão resumida, claro, me deu o empurrão que eu precisava. Helena, querida, disse ela, mexendo seu café expresso, você reconquistou sua família, sua casa, sua dignidade. Ótimo. Agora está na hora de conquistar o mundo, ou pelo menos uma parte dele. Você já viajou sozinha alguma vez na vida? A pergunta me pegou de surpresa. A resposta era não. Cada viagem que fiz foi a serviço de alguém. As férias em família, as visitas a parentes doentes, as viagens para acompanhar tratamentos de Ricardo. A ideia de fazer as malas e ir para um lugar por minha própria e exclusiva vontade era ao mesmo tempo aterrorizante e eletrizante. E foi assim que, aos 74 anos, comprei uma passagem de avião para Salvador, sozinha. A reação da minha família foi uma mistura de surpresa e preocupação, mas eu me mantive firme. Eu precisava fazer aquilo por mim, e eu fui. Por 5 dias, caminhei pelas ruas do Pelourinho, comi acarajé sentada no meio-fio, conversei com estranhos, visitei igrejas barrocas e passei horas sentada em frente ao mar, apenas sentindo a brisa e o sol. Eu não era mãe de ninguém, nem avó de ninguém. Eu era Helena, uma mulher descobrindo a liberdade. Voltei daquela viagem uma mulher diferente. A liberdade que eu havia provado me deu uma nova perspectiva. Eu tinha recursos, tinha tempo e agora tinha uma energia renovada. Conversando com Irene e outras colegas do curso de arte, comecei a perceber que a minha história, embora dramática, era uma exceção. Eu tive a sorte de ter um marido precavido e os meios para lutar. Mas e as outras? As mulheres cujos maridos não deixaram nada, cujos filhos as haviam abandonado de verdade, deixando-as em situação de pobreza e solidão? A injustiça que eu senti em minha própria pele era a realidade diária de milhares de mulheres idosas no meu país. Um novo propósito começou a tomar forma em minha mente. Não era suficiente que eu estivesse bem. Eu queria que outras mulheres também tivessem a chance de envelhecer com dignidade. Eu não queria ser apenas uma doadora de cestas básicas. Eu queria criar uma ferramenta de empoderamento. Com essa ideia fervilhando, marquei uma reunião com o Dr. Monteiro. Levei Irene comigo, para seu apoio moral e sua mente jurídica afiada. No escritório do advogado, onde anos antes eu havia descoberto meu poder oculto, eu agora apresentava um plano para usá-lo. Dr. Monteiro, eu quero abrir uma fundação, anunciei. Um centro de apoio para mulheres acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade. Um lugar que ofereça amparo jurídico para casos de abuso patrimonial, cursos de educação financeira para que elas aprendam a administrar o pouco que têm e, claro, um espaço de convivência com atividades para combater a solidão. Dr. Monteiro ouviu atentamente, seus olhos experientes analisando a proposta. Irene acrescentou pontos sobre a estrutura legal. Eu expliquei que queria usar uma das minhas salas comerciais, a que estava com o contrato de aluguel para vencer, como sede do projeto. Eu não estava pedindo permissão. Estava comunicando minha decisão e solicitando seus serviços profissionais para executá-la. Ele sorriu, um raro sorriso de admiração genuína. Dona Helena, seu marido ficaria imensamente orgulhoso. Será uma honra ajudá-la a construir isso. O processo de criação da fundação tomou conta dos meus dias. Eu estava mais ocupada e mais feliz do que nunca. Eu liderava as reuniões, supervisionava a reforma da sala, entrevistava assistentes sociais e advogados voluntários. Ricardo, vendo meu entusiasmo, ofereceu-se para cuidar de toda a parte burocrática e contábil, usando sua experiência recém-adquirida. Beatriz usou seu talento com design para criar um ambiente acolhedor e bonito para o centro. Minha família não era um obstáculo ao meu propósito. Eles eram meus maiores apoiadores. Numa tarde, enquanto revisávamos os últimos detalhes para a inauguração, Beatriz sentou-se ao meu lado com 2 xícaras de chá. Sabe, Helena, disse ela, outro dia eu estava conversando com umas amigas, mães da escola do Roberto, e elas estavam reclamando das sogras, de como são controladoras, carentes, sempre se metendo. E eu fiquei pensando, eu tenho tanta sorte. A minha sogra está ocupada demais, construindo um império do bem, para ter tempo de me incomodar. Ela sorriu.
Você me ensinou tanto, não apenas sobre respeito, mas sobre o que significa ser uma mulher forte. Espero ser como você quando envelhecer. Aquelas palavras foram um presente. Eu refleti sobre minha jornada, sobre como a dor da traição me forçou a encontrar uma força que eu não sabia que tinha. Percebi que a sabedoria do envelhecimento não está em aceitar passivamente o que a vida nos impõe, mas em usar a vasta experiência que acumulamos para reescrever o roteiro. Nós, mulheres da minha geração, fomos criadas para nos doarmos, para sermos o pilar silencioso da família. Ensinamos nossos filhos a voar, como eu havia pensado, mas nos esquecemos de que nossas próprias asas não tinham prazo de validade. Elas apenas precisavam de um motivo para se abrir novamente. O dia da inauguração do Centro de Apoio Helena Santana foi um dos mais felizes da minha vida. O lugar estava cheio. Havia minhas amigas do curso de aquarela, advogados, assistentes sociais e, o mais importante, dezenas de mulheres idosas, rostos marcados pelo tempo e pela dificuldade, mas com um brilho de esperança nos olhos. Minha família estava na primeira fila. Ricardo, com o pequeno Roberto no colo, me olhava com uma admiração que valia mais do que qualquer fortuna. Quando me chamaram para falar, caminhei até o pequeno púlpito e olhei para todos aqueles rostos. Minha voz não tremeu. Eu aprendi, um pouco tarde, mas a tempo, que a vida não nos dá o que merecemos, mas sim o que exigimos. Aprendi que limites saudáveis são a forma mais pura de amor próprio e de amor pelos outros. E aprendi que a idade não é uma sentença de invisibilidade, mas uma graduação em sabedoria, força e, se tivermos sorte, uma boa dose de ousadia. Fiz uma pausa, olhando para meu filho. Este lugar não é sobre caridade, é sobre dignidade. É um lembrete de que nunca é tarde para pegar o leme de nossas próprias vidas e navegar para um porto seguro que nós mesmas construímos. Mais tarde, em meio à celebração, eu segurava a mãozinha do meu neto. Ele apontou para o meu rosto e disse uma de suas primeiras frases completas. Vovó bonita. Eu sorri. Olhei para as rugas no reflexo da janela. Elas não eram mais sinais do tempo que passou, mas as marcas do meu mapa. O mapa de uma longa jornada que, em vez de me levar ao fim, me trouxe gloriosamente de volta ao meu começo, de volta a mim mesma. Minha nova vida não era um epílogo. Era a obra-prima que eu finalmente tive a coragem de pintar. E a inspiração, eu percebi, não era o legado que eu deixaria para os outros, mas o presente diário que eu, finalmente, havia me dado.